Numa praça em Paris, tem a história de um homem cego pedindo esmola. Ao lado dele, uma placa de papelão bem simples, sabe? Dizendo só, por favor, ajude-me, sou cego. E no chapéu dele, quase nada, só umas moedinhas. Aí passa um publicitário, um copywriter, vê aquela cena e algo incomoda ele. Ele pega a placa, vira e escreve uma frase diferente. Horas depois, ele volta e o chapéu do cego tá assim, lotado de dinheiro. O cego reconhece os passos dele e pergunta: o que foi que você escreveu na minha placa? E a resposta foi: a mesma verdade, só que com outras palavras. A nova placa dizia: hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Essa história é fantástica. Ela vai direto ao ponto do que a gente vai discutir hoje. Não é sobre mentir, né? É sobre achar a conexão emocional. É a diferença entre só afirmar um fato, tipo, sou cego, e evocar um sentimento, a perda da beleza da primavera. Isso, em essência, é copywriting. Exatamente. É a arte e a ciência de usar as palavras para gerar uma ação, né? E para a gente entender como isso funciona, a gente vai mergulhar hoje em alguns trechos do livro Copywriting, o método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano, do Paulo Macedo. Nossa missão aqui é tentar destrinchar por que esse método que tem mais de 100 anos ainda é tão poderoso, e como umas figuras históricas definiram o jeito que a gente vende e compra tudo hoje em dia. Pois é. O livro define copywriting de uma forma bem direta. A arte de escrever para vender. Ou, como cita o autor Gustavo Ferreira, são palavras que vendem milhões. E olha, pode soar como um exagero, mas a história mostra que não é. Certo, palavras que vendem milhões é uma afirmação bem forte. Mas, na prática, como que isso funciona? Porque uma coisa é uma frase bonita numa placa, né? Outra é realmente mudar o ponteiro de um negócio. O David Ogilvy, uma lenda da área. Ele passou 3 semanas só pesquisando carro, lendo manuais de engenharia. Ele podia ter escrito sobre a potência, o luxo, o couro, mas ele destilou tudo numa única frase, num título. E que título foi esse? A 60 milhas por hora, o barulho mais alto do novo Rolls-Royce vem do relógio elétrico. Pensa na genialidade disso. Nossa. Ele não vendeu um carro, ele vendeu silêncio. Vendeu uma experiência de engenharia tão perfeita que o único som que você ouve é o tempo passando. E o resultado? O livro aponta que as vendas aumentaram 50% no ano seguinte, por causa de uma única frase. Isso é incrível. Mas, sendo um pouco cético aqui, é fácil vender um Rolls-Royce. O produto já é um sonho. O que acontece quando o produto é, sei lá, um patino feio? Como é que a escrita persuasiva lida com algo que o público, ativamente não gosta? Ótima pergunta. E isso leva a gente para o segundo caso do livro, que talvez seja o maior desafio da história da publicidade. Vendeu o Fusca da Volkswagen para os americanos em 1949. O cenário era assim, um desastre. Os americanos odiavam o carro. Sim. Era pequeno, feio, tinha o apelido de besouro e o pior de tudo, era associado a Hitler. As vendas eram quase zero. Era o anti-carro americano. Naquela era dos rabos de peixe, dos motores V8 gigantes, vender um carro pequeno e econômico devia parecer uma piada. E aí entra outro gênio, William Bernbach. A agência dele fez o oposto do que todo mundo esperava. Em vez de tentar esconder os defeitos do Fusca, eles abraçaram tudo, com honestidade e com humor. A campanha tinha um slogan que era, olha, uma provocação direta ao ego americano. E qual era? Think small. Pense pequeno. Que coragem, era cutucar a onça com vara curta, né? Totalmente. O texto dos anúncios era brutalmente honesto. Falava que o carro era feio, mas que por isso nunca saía de moda. Dizia que era lento, mas que gastava pouca gasolina e era barato de consertar. A campanha não tentou transformar o Fusca num carrão. Ela criou uma nova categoria na mente do consumidor, o segundo carro. Inteligente, prático. E o resultado foi? Uma revolução. Não só salvou a marca nos Estados Unidos, como criou uma legião de fãs que durou décadas. As pessoas chegavam nas concessionárias repetindo os argumentos dos anúncios. Isso mostra que o melhor copywriting não apenas vende, ele recontextualiza o produto na vida da pessoa.
Ele dá a ela uma nova forma de pensar. É impressionante que essas táticas de 100 anos atrás ainda funcionem. Mas será que o público de hoje, que é tão cético, não percebe quando está sendo guiado por uma fórmula? Essa é a beleza da coisa. Os princípios não são sobre fórmulas para enganar. São sobre alinhar a mensagem com a jornada de decisão que o cérebro humano já faz. A gente não percebe a fórmula porque ela espelha nosso próprio processo. O que mudou foi a velocidade. O chamar atenção hoje precisa ser muito mais brutal e imediato. A plataforma mudou, a psicologia não. Essa ideia de honestidade, de foco na psicologia, parece tão moderna. Mas de onde isso tudo veio? Quem foram os pioneiros que olharam para um anúncio e pensaram, dá para fazer isso de um jeito mais inteligente? O livro leva a gente para o final do século XIX, e o primeiro nome que aparece é o de John Emery Powers, considerado o primeiro redator em tempo integral do mundo. Ele era conhecido como o pai da honestidade na publicidade. O estilo dele era radical, chegava a ser chocante para a época. Radical como? Ele acreditava na verdade nua e crua, sem exageros. A filosofia dele era: se a verdade sobre o seu produto não vende, o problema não está na propaganda, está no produto. O livro conta umas histórias dele que parecem lenda. Tem uma da loja Wanamaker, certo? Sim, é fantástica. A loja precisava se livrar de um estoque de tecidos que estavam, segundo o gerente, podres. O Powers escreveu o anúncio da forma mais literal possível. Ele escreveu: temos muitos tecidos podres, dos quais queremos nos livrar. Não acredito. Eu tô tentando imaginar a cara do gerente da Wanamakers quando viu isso. Ele deve ter tido um infarto. Provavelmente. Mas o resultado foi que o estoque inteiro esgotou antes do meio-dia. Em outra ocasião, ele anunciou gravatas dizendo: elas não são tão boas quanto parecem, mas são boas o suficiente e custam só 25 centavos. Vendeu tudo. A honestidade dele era tão chocante que criava uma confiança imediata. Isso é uma filosofia poderosa, mas um pouco radical, né? Hoje em dia, com a pressão por resultado, qual CEO teria coragem de anunciar que seus produtos são podres só para construir credibilidade? Parece um suicídio comercial. Parece, mas o princípio sobrevive. Pense em marcas como a Patagônia, que faz campanha dizendo: não compre esta jaqueta para promover consumo consciente. É uma forma moderna do estilo Powers. A história mais dramática dele foi com uma empresa à beira da falência. O anúncio dizia, basicamente: estamos falidos, se vocês vierem comprar amanhã, teremos dinheiro para continuar, se não, fecharemos. E as pessoas foram e salvaram a empresa. Essa ideia de honestidade radical do Powers é quase filosófica. Mas publicidade é negócio. Em que momento alguém olhou para isso e disse: ok, filosofia é legal, mas como a gente mede se isso está dando dinheiro? Tinha alguém fazendo a parte chata dos números? Com certeza. E esse alguém, segundo o livro, foi Claude Hopkins. Se o Powers era o pai da honestidade, Hopkins era o pai da ciência na publicidade. Ele escreveu o clássico A Ciência da Propaganda, e a mentalidade dele era o oposto do achismo. Para ele, publicidade existia por um único motivo: vender. E tudo deveria ser medido. Então ele foi o primeiro cara do marketing de performance, o precursor dos testes AB que a gente vê hoje no digital. Exatamente. Ele foi um visionário. Ele usava cupons codificados em anúncios de mala direta para testar tudo. Qual título funcionava melhor, qual oferta convertia mais. Ele não adivinhava, ele sabia com dados o que vendia. E o que as medições dele ensinaram? O livro destaca algumas lições, né? Sim, e são atemporais. Uma delas era: não tente ser divertido, gastar dinheiro é coisa séria. Ele acreditava que as pessoas não leem anúncios para se entreter, leem para resolver um problema. O que entra em conflito direto com a campanha do Fusca, que era puro humor. O que mostra que não existe uma única verdade, né? Interessante esse conflito. De um lado, o cientista focado em venda direta, do outro, artista que cria uma conexão emocional. Exato. Outra lição de Hopkins que quebra um mito é: quanto mais você disser, mais venderá. Ele ia contra a ideia de que as pessoas têm preguiça de ler. O argumento dele era simples:
Se uma pessoa está genuinamente interessada em comprar um piano, ela vai ler cada palavra que você escrever sobre pianos. Se ela não tá, não importa se o texto tem uma linha ou 10 páginas, ela não vai ler. Ele tratava o anúncio como um vendedor completo, que não deixa nenhuma pergunta sem resposta. Ok, então esses pioneiros criaram as filosofias. A honestidade de um lado, a ciência do outro. Mas como um redator hoje junta tudo isso? Existe um mapa, um passo a passo para construir uma mensagem que funciona? Existe. E o livro argumenta que o trabalho não começa na escrita, começa no planejamento. Antes de digitar uma palavra, você precisa definir o que eles chamam de sagradas premissas. São 3 pilares. O primeiro é a persona. Que é basicamente saber para quem você está escrevendo. É mais fundo que isso. Não é um público-alvo genérico, tipo homens de 30 a 40 anos. É criar um personagem fictício com nome, história, dores, sonhos. É saber o que tira o sono dessa pessoa. O livro até traz o exemplo cultural da Apple, que supostamente mantém uma cadeira vazia nas reuniões para representar o consumidor. Qualquer decisão tem que ser justificada para aquela cadeira vazia. Faz todo sentido. É por isso que às vezes a gente lê um anúncio e sente que aquilo foi escrito especificamente para a gente. Acertaram na nossa persona. Exatamente. O segundo pilar é a emoção. Como a gente viu na história do cego, a decisão de compra é, na maioria das vezes, emocional. A lógica vem depois só para justificar a escolha que o coração já fez. Copywriting eficaz não vem de características, vem de sentimentos. Segurança, status, alívio, esperança. E o terceiro pilar? É a grande ideia, a big idea. É a ideia central, única e poderosa que amarra toda a comunicação. Think Small era uma big idea. O silêncio do Rolls-Royce era uma big idea. Em vez de bombardear a pessoa com 10 benefícios, você encontra a única ideia que é tão cativante que muda a perspectiva dela. Certo, então conheça sua persona, escolha a emoção e defina sua grande ideia. Com isso em mãos, como você estrutura a mensagem em si? Em anos que mapeia a jornada psicológica do consumidor. A-I-D-A. Ok, vamos tornar isso prático. Como o AIDA funcionaria, sei lá, num anúncio de Instagram para um curso de culinária online? Perfeito. O primeiro passo é o A, de atenção. No Instagram, é a sua única chance de fazer a pessoa parar de rolar o feed. Seria um vídeo de 5 segundos de um queijo derretendo em câmera lenta ou o barulho de algo fritando. Algo visualmente irresistível. Ok, você tem minha atenção. E agora? Agora vem o I, de interesse. A pessoa parou. Agora ela lê a primeira linha da legenda. Aqui você desenvolve a grande ideia. Algo como, cansado de pedir delivery, aprenda a fazer pratos de restaurante na sua casa em menos de 30 minutos. Você não vende receitas, vende autonomia, uma solução para uma frustração. Entendi. A pessoa pensar, isso é para mim. E o próximo passo? Conseguiria fazer isso. Você mostra o depois, a transformação. A pessoa começa a se imaginar ali. É o ponto em que a pessoa já está convencida, mas ainda não agiu. Exatamente. E por isso, o último passo é crucial. O outro A, de ação. Você precisa ser cristalino sobre o que quer que a pessoa faça. Nada de saiba mais. A chamada para ação precisa ser direta. Clique aqui para garantir sua vaga com 50% de desconto. Vagas limitadas. Você cria urgência e dá um comando claro. O AIDA é esse roteiro. Chamar atenção, gerar interesse, construir o desejo e, finalmente, pedir ação. Então, o que a gente tira disso tudo é que copywriting não é um truque de palavras. É uma disciplina muito estruturada. É uma mistura da honestidade quase brutal do John Emery Powers com a medição científica do Claude Hopkins, tudo organizado por uma estrutura como o AIDA. E no centro de tudo, como você disse, está o foco. Foco em uma pessoa, uma emoção e uma grande ideia. É por isso que é um método que, mesmo centenário, continua sendo a base de lançamentos milionários na internet hoje. A tecnologia muda, a forma como tomamos decisões, não. Para a gente fechar, o livro tem uma parte curiosa, uma declaração de dedicação ao copywriting, que é um tipo de manifesto para o profissional. E isso me fez pensar em algo. Manda. Se fosse preciso criar uma declaração de dedicação
para a habilidade mais importante na sua própria área de trabalho ou de estudo, qual seria o princípio central dessa declaração? O que, no seu universo, seria o equivalente a focar na emoção, na honestidade radical ou na busca incansável por uma grande ideia? É uma boa reflexão.